Gringo pode deixar o Fluminense, jornalista rasga o verbo falando da situação do Fluminense em 2024. Além disso, tem ex-jogador do Fluminense se destacando na rodada da Série B e tem show da molecada de Xerém vencendo mais um jogo no Cariocão Sub-17. A gente vai trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui. Desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. E depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Quero começar esse vídeo aqui falando um pouquinho da situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A gente venceu o Cruzeiro, vocês lembram muito bem, com um gol do John Arias. Nossa próxima partida é contra o Flamengo somente no dia 17 e devido à combinação de resultados somada, né, a vitória tricolor na partida, o Fluminense conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento. A gente ainda tem um jogo adiado que vai ser realizado no dia 22 contra o Atlético Paranaense no Maracanã. O Atlético Paranaense que, por sinal, está nessa briga conosco lá embaixo. No vídeo de mais cedo, eu trouxe aqui para vocês, né, o histórico recente do Atlético Paranaense no Brasileirão. Tem 10 jogos sem vencer, não vence uma partida desde julho. Tá em franca queda, né? Tem a franca ascensão, o Atlético Paranaense está em franca queda. Mas eu quero falar sobre o levantamento que a UFMG fez sobre o risco de rebaixamento no Brasileirão, né? Eles sempre fazem essa análise ali, estatística da situação dos clubes para fazer a probabilidade de rebaixamento. E o Fluminense, por essa matemática, né, não tá no Z4, assim como não tá no Z4 no Campeonato Brasileiro. Isso pode parecer óbvio, mas o Fluminense, enquanto estava no Z4, também, em alguns momentos, não estava no Z4 da projeção, porque a gente tinha justamente essa partida a menos no Maracanã. Mas a gente vê aí o Atlético Goianiense, né, como virtual rebaixado, 98,8% de probabilidade de cair. Depois tem o Cuiabá com 77,4%, o Corinthians com 62,10%, Vitória com 57,1% e o Fluminense tá ali, né, com 35,8% de chances de ser rebaixado. O Atlético Paranaense, que eu acabei de citar, aparece nessa tabela aí também com 23,9% de chance de ser rebaixado no Brasileirão. Então o Fluminense dando esse respiro com a vitória com o Cruzeiro, e a gente pode, né, embalar uma sequência vencendo o Flamengo, vencendo o próprio Atlético Paranaense para afastar de vez esse risco de rebaixamento. Eu quero também falar sobre a declaração de um jornalista, ex-jogador de futebol, esse aqui jogou muita bola, tá? Quando ele fala, eu presto atenção, até porque reza na boca miúda de que ele é torcedor do Fluminense, né? Teve aí um videozinho que vazou na Libertadores dele falando no ouvido do Marcelo, supostamente falando que era tricolor. Mas isso aqui não é o foco do vídeo, não. Tô falando do Zinho, né? Ex-jogador de futebol, supostamente torcedor do Fluminense, que destacou a importância do John Arias nessa equipe tricolor, né? Como eu disse, ele fez o gol da vitória contra o Cruzeiro, também trouxe no vídeo de mais cedo que o Fluminense monta uma força-tarefa para tê-lo no Fla-Flu. Maiores detalhes vocês assistam o vídeo, mas ele vai jogar 2 dias antes do Fla-Flu, lá em Barranquilla, que é muito longe. O Fluminense está preparando uma estratégia para poder ter o John Arias à sua disposição nessa partida. Vamos ver o que o Zinho falou, mas ele rasgou elogios à importância do John Arias no Fluminense. Ganso, Marcelo, Cano, Keno, A, B, C, D. Se o Arias não jogar, o Fluminense não anda. Eu tô na impressão também do Plihal. Assim, ganhou o jogo, o Fábio fechou o gol, é isso aí. Agora não é jogar bem, é ganhar, é somar 3 pontos, porque tá no sufoco, tá no desespero. O grande título do Fluminense no ano é permanecer na primeira divisão, mas o futebol que está jogando não é um futebol que dá uma confiança total, não. Aquela, sabe, que você fala assim, não, esse time não cai não, do jeito que joga, os jogadores que tem. Aí eu fico assim, tem muitos jogadores, mas não joga o que pode. Quem joga o que pode é o Arias, que continua brilhando, continua sendo o ponto de referência, o equilíbrio do time. Tá aí então a declaração do Zinho, e eu concordo com ele, tá? O Fluminense não joga um futebol que nos inspira confiança. Por mais que eu tenha acabado de falar das chances matemáticas, a gente tá fora do Z4 também. Não é um futebol que inspira confiança, né? Porque tem muito time ruim. Acho que a expectativa, pelo menos eu não sei como é que acontece pra vocês, mas eu, quando me reúno com tricolores pra debater sobre, até com a galera aqui nos comentários, nas lives da Central, acho que o que dá mais alívio pra gente, esperança, é muito mais o demérito alheio do que o mérito do Fluminense. Porque o Fluminense não joga bem, o 2024 do Fluminense é decepcionante, e eu concordo com ele. O John Arias, por mais que tenha rolado aquele imbróglio de querer sair, não sai, etc e tal, ele continua sendo peça essencial no time do Fluminense.
Fluminense andou oscilando recentemente, não fez partidas tão boas, e a gente viu como o Fluminense sofreu. O Fluminense estava sem ganhar, até o John Arias simplesmente pegar a bola, meter o gol lá, recebeu um passe maravilhoso do Ganso, é verdade, e abriu o placar contra o Cruzeiro e dá números finais ao jogo. Então ele é uma peça essencial, e eu concordo com dor no coração com o Zinho, com o fato de que o título brasileiro do Fluminense, o título brasileiro não, né, o título da temporada, mas pode ser o título brasileiro também do Fluminense esse ano, infelizmente, é não ser rebaixado, porque essa é a situação que a gente está na temporada. Muito decepcionante, ganhamos a Recopa lá no começo do ano, e só a verdade é que todos nós esperávamos muito mais. Tem ex-Fluminense se destacando na rodada da Série B. Vamos falar sobre isso aqui, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral em todo vídeo. Eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Assis de Manaus, pro José Roberto de Ceará Mirim, da Mata de Petrópolis, Geraldo Machado de São Sebastião em São Paulo, Geraldo Favalessa de João Neiva no Espírito Santo, Carlos Antônio de Belfor Roxo e pro Tony de Londrina. Um abração pra galera tricolor ligada aqui na Central. Convite reforçado pra você que tá assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome? Comenta aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você tá ligado aqui na Central. Beleza? Vamos falar dessa situação porque ontem teve rodada da Série B e tem ex-jogador do Fluminense, cria de Xerém, que se destacou. É bem verdade que ele tem sido reserva lá no Sport, mas na partida contra o Ceará, ele saiu do banco de reservas e aos 48 do segundo tempo fez o gol da vitória. Eu tô falando do atacante Wellington Silva e eu tenho o gol para mostrar para vocês aqui, ó, botar na tela. O Lucas Lima recebeu essa bola aí, ó, tocou na direita, o cruzamento na área, o Wellington Silva bateu de primeira, fazendo gol no finalzinho, dando números finais ao jogo, dando a vitória ao Sport Recife. O Sport que tá firme na briga pelo acesso, com essa vitória chegou à terceira posição no campeonato com 50 pontos. Tá ali no bolo, né, com o Novo Horizontino, Santos, Mirassol também, a turma que tá ali brigando pelo acesso. Então podemos ver, né, o Leão da Ilha na Série A em 2025, com o Wellington Silva ajudando, né? Repito, ele é reserva lá no Sport, mas entrou bem nesse jogo, meteu o gol que decidiu a partida para o Sport, né? E vale lembrar, o Wellington Silva, a passagem dele no Fluminense, ele é um moleque formado aqui, ele é vendido muito cedo para o Arsenal, volta em 2016 e volta jogando muita bola. Eu lembro que quando ele chegou, eu não tinha nem muita expectativa nele, porque ele rodou muito lá na Europa, não conseguiu ter grande destaque, mas 2016 e começo de 2017, o futebol que esse cara jogou foi impressionante. Eu lembro que à época eu dizia que o Wellington tinha o melhor X1, né, o melhor drible do futebol brasileiro, e não me arrependo de dizer isso, mas infelizmente devido a uma lesão que ele teve, um problema de pubalgia, ele nunca mais, né, depois daquela, estava quase vendido para o Bordeaux, aí foi reprovado nos exames médicos, teve esse problema da pubalgia, nunca mais conseguiu render o que era esperado. Chegou a ser emprestado para o Internacional, mas voltou ao Fluminense na temporada de 2020 e aqui jogou até deixar o clube em definitivo. É um cara que eu gosto muito, demonstra muito carinho pelo Fluminense, então fico feliz, né, que ele tenha conseguido esse destaque lá pelo Sport. Agora eu quero falar da molecada de Xerém, porque teve nessa tarde jogo da rodada atrasada do Cariocão Sub-17. Essa partida foi válida pela 9ª rodada e o Fluminense recebeu o Botafogo. Vitória por 1-0 com esse gol aí do Isaac. Ó. O Riquelme recebeu a bola, tocou na direita para o Caio Borges, que tocou para o meio da área. O Isaac dominou e bateu bonito na gaveta para fazer esse belo gol e dar a vitória para o tricolor. Esse time do Fluminense, né, a Esquadrilha 07, é o principal time hoje nas categorias de base do Fluminense, é um time de muito destaque, consegue mais uma vitória no Cariocão Sub-17 com esse belo gol do Isaac, o Isaac Magrelo, né, o apelido dele é Isaac Magrelo, bom jogador, né, ele e o Riquelme são os dois principais jogadores desse time aí, dois jogadores que eu vejo muita projeção para o futuro, inclusive a alegação oficial ali do Fluminense é de que a venda do Arthur foi muito também para dar espaço para esses moleques no Sub-20 do Fluminense, embora eu ainda acho que tem que ter um pouquinho mais de calma. Os moleques do Sub-17 são muito bons jogadores, mas ainda são do Sub-17, ou seja, 17 ou menos, maturação física ainda tá mais devagar, né? Ainda não tem aquele porte físico de jogador profissional, isso tudo acaba pesando na hora de lançar esses moleques.
E tem gringo que pode deixar o Fluminense, uma informação importante que a gente tem para trazer aqui para vocês. Só vou antes rapidamente lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Para ter acesso, muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você apertar o botão seguir. A partir daí, você vai começar a ter acesso a tudo o que acontece com o Fluminense diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Então eu tô te esperando por lá e vamos falar dessa situação. Tem gringo que deve deixar o Fluminense em 2025. Quem traz essa informação é o canal Resenha Tricolor 1902, nossos parceiros aqui da Central Fluminense, galera, muito gente boa, inclusive você que não for inscrito ainda, corre lá no Resenha e se inscreva. Eles trazem a informação de que Gianluca Mi não deve ficar no Fluminense para 2025. A diretoria tricolor não pretende exercer a opção de compra do jogador que está emprestado por aqui até o final do ano. A gente lembra que o Lucumi chegou ao Fluminense emprestado pelo Boca Juniors de Cali, da Colômbia. O Fluminense na época pagou cerca de 500 mil reais ali pelo seu empréstimo. Ele tinha uma opção de compra fixada. É um jogador que a chegada dele no Fluminense foi meio difícil de entender, porque era um jogador da segunda divisão da Colômbia, não era nem o principal destaque por lá, e acabou que ele nunca teve sequência no profissional do Fluminense. Ele veio para o profissional do Fluminense, mas depois ele teve mais destaque quando ele desceu para o Sub-20 e começou a jogar por lá. Andou ajudando a equipe Sub-20, formou uma dupla com o Arthur à época, né? Os dois desceram do profissional para o Sub-20 e conseguiram ali algumas sequências de vitórias no Brasileirão Sub-20. Mas no profissional tricolor ele até teve chance ali com o Marcão, teve um jogo com o Diniz, se não me engano foi o último jogo do Diniz, que ele entra ali como lateral direito no finalzinho, mas é um cara que nunca conseguiu essa sequência na equipe principal do Fluminense e sinceramente do pouco que eu vi dele, eu entendo que ele não tenha tido essa sequência, porque para mim, claramente, ele não tinha nível de Série A do Campeonato Brasileiro. Estou tentando falar com o máximo de respeito possível, mas a verdade é essa, uma contratação que ninguém entendeu, que o Fluminense realizou no começo do ano, e agora a informação do Resenha Tricolor 1902 é que o Fluminense não vai exercer a sua opção de compra e que em 2025 ele vai seguir o seu caminho, vai voltar para o Boca Juniors de Cali, e de lá o que vai acontecer com ele, bom, só Deus e os empresários dele que vão saber. Mas é isso, né? É uma contratação que não fez muito sentido e tá saindo do mesmo jeito que ele chegou, né? De maneira, sei lá, sem muito alarde, sem muito destaque. Essa é a situação do Gianluca Mi no Fluminense. Agora, claro, eu quero que você, tricolor ligado aqui na Central, dê a sua opinião. Comenta aí embaixo. Você acha que o Fluminense tá cometendo um erro em deixar o Lucca Mi sair daqui? Comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.